Fala, torcedor, eu sou o Theo Miranda e estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Dessa vez para falar sobre os 7 piores momentos do Santos na temporada de 2024, é claro, nesse dia 31 de outubro. É um especial de Halloween. Ano passado nós tivemos relacionado aí a um momento muito delicado que a gente teve com um certo jogador, mas esse ano, como é um ano de Série B, um ano muito delicado, um ano de fora do padrão, digamos assim, num campeonato que por si só é um pesadelo, acho que vale a pena trazer um combinado do ano todo para vocês. 2024 foi um ano muito complicado para o Santista, então até aqui, lembrando que esse vídeo ainda tem mais 2 meses de ano aí, então pode ser que mais coisas entrem, mas por enquanto eu trouxe 7 piores momentos do Santos na temporada de 2024. É óbvio que com certeza houve algum ponto que fugiu, que eu não me lembrei e que eu acabei não colocando aqui, então se você lembrar ao decorrer do vídeo, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo o que você pensa. Então, claro, também vou destacar antes de começar o vídeo que esses tópicos não estão em ordem, tá? Foi só uma coletânea de materiais que eu fui fazendo e que eu fui colocando aqui na medida que eu fosse lembrando e que eu fosse achando necessário trazer para vocês, tá? Então, vamos logo começar esse vídeo para ele acabar, para tirar esses males da gente, pôr para fora todos esses momentos ruins que aparentemente estão chegando ao fim com um possível acesso do Santos aí logo mais. Então, bora pro vídeo que hoje as memórias não vão ser tão boas assim. Vamos começar então logo do início da temporada, né? O Santos começa a temporada com um Paulistão, que por si só é muito bom. Claro, o título não veio, mas vamos lembrar, o Paulistão por si só é muito bom. O Santos passa de fase, passa da primeira fase, da fase de grupos após 3 anos, vai para o mata-mata, faz um belo jogo de 3-1 para cima do Bragantino. Inclusive planejo para o final do ano aí trazer para vocês os top melhores jogos do Santos. A gente está tendo aqui o top piores momentos, quem sabe um top melhores momentos do Santos na temporada. Então, com certeza, se Santos 3, Bragantino 1 vai estar nesses melhores momentos aí, então já podem esperar. Mas o final é triste, né? O combo por si só é muito bom, mas a última memória do Paulistão é muito triste e muito cruel. O Santos venceu o Palmeiras na primeira partida da final por 1-0 na Vila Belmiro e foi ao Allianz Parque precisando apenas de um empate ou uma derrota de 1 gol de diferença para levar a partida para as penalidades. Infelizmente não foi possível. Mais uma vez acabamos sendo derrotados pelo Palmeiras dentro do Allianz Parque, de um cenário muito ruim, de uma maneira muito ruim, porque o 1-0 do Palmeiras sai num lance em que ninguém consegue afirmar se a bola estava parada quando o Everton repõe em jogo. Lembrando que se ela estiver rolando, ela não pode ser reposta. É um lançamento em que o Felipe Jonathan faz uma parede porca e o Endrick consegue sair cara a cara com o João Paulo, que sai completamente afobado do gol e comete o pênalti. O Santos aí toma 1-0. E o 2-0 vem de uma maneira cruel com o lateral Rainer, que até então estava fazendo um Campeonato Paulista, na minha visão, muito bom. Muito bom mesmo. Inclusive, na época eu fiquei contente de que ele não foi pro Vitória, porque eu achava que poderia ser uma peça importante para nós no ano. Mas o Rainer acabou fazendo uma final muito ruim, ficou muito marcado por isso. Acho que a torcida pegou muito mais no pé do Rainer por conta da final em si. E infelizmente o Rainer acabou bobeando aí, tendo uma saída em que é um erro individual. Ele perde uma bola, o Santos toma um contra-ataque e o 2-0 sai. O Santos não consegue repor esse placar e acaba com o vice-campeonato. O Santos fica em segundo mais uma vez pro Palmeiras e por isso é um gostinho amargo, né? Um campeonato que tinha tudo para ser doce, acabou sendo tão amargo no final. Mas chocolate meio amargo é bom, hein? Então lembrem, o final é amargo, mas o campeonato foi doce pro Santos. Então o Paulistão foi bom, mas o final foi cruel. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, para não demorar muito, são certas contratações. E eu garanto que essa primeira aqui vocês não vão lembrar. A primeira contratação ruim do Santos é o lateral esquerdo Jorge, que ficou no Santos por 3 meses. Não chegou a jogar nenhuma partida, nem sequer foi inscrito no Campeonato Paulista por não ter condições físicas e foi devolvido ao Palmeiras por não ser utilizado pelo Santos. O Jorge estava emprestado pelo Palmeiras para o Santos para tentar reerguer a carreira no momento em que o Santos também estava tentando se reerguer. Não foi possível, o Jorge acaba sendo devolvido ao rival sem nunca ter entrado em campo nessa segunda passagem dele pelo Santos. A segunda contratação que eu quis destacar aqui, Casares, um meia que chegou a ter mais jogos do que o Jorge, né? Chegou a fazer gols inclusive pelo Santos. Vai embora do Santos pouco menos antes ali de começar a Série B, faz o Paulistão com o Santos, mas tem seu contrato rescindido, vai depois para um Paysandu
jogar a Série B contra o próprio Santos e tem o contrato rescindido também no Paysandu. Mostra que não tem nível mesmo. Então, uma contratação que tinha tudo para dar errado, assim como a do Otero. No começo do ano eu trouxe aqui os vídeos. A contratação do Otero também tinha tudo para dar errado. Deu certo, fez um Paulistão fantástico. O Otero não vive seu melhor momento no Santos hoje, mas não tem como fugir de que o Otero foi uma contratação que deu certo, né? Ainda é uma peça útil no elenco. Foi fantástico no Paulistão e útil hoje. O Casares foi reserva no Paulistão e contrato rescindido. Então, um erro da diretoria atrás do Casares. É um jogador que trouxe problemas ao longo da carreira inteira e não conseguiu render mais uma vez no Santos e também no Paysandu depois. No Paysandu depois não conseguiu render. Agora, duas contratações mais recentes. O Yusuf Ingier, o atacante de Gâmbia, que ainda até hoje foi contratado aí no meio do ano pelo Santos e nem sequer estreou até agora o atacante. A gente não sabe dizer. Ele não era convocado frequentemente pela seleção de Gâmbia, então parecia que o nível realmente era baixo. Treina com o Santos e não viaja com a equipe por não ter nível técnico. Chegou a fazer uma viagem com o time, ficou no banco, nem sequer entrou. Então, o Yusuf é uma contratação que deu errado de novo. Billy Arce, outra contratação que chegou agora no meio do ano, chegou a estrear, chegou a jogar mais de um jogo pelo Santos, mas ali também jogou 2 jogos e sumiu. Nunca mais teve chance com o Carille, muitas vezes não é nem sequer relacionado também, então Billy Arce aparentemente sumiu do mapa também. E por fim, a última contratação, essa sim, mais constante na vida do Santista até hoje, que é o Patrick. Para mim é uma contratação que infelizmente deu errado. O Patrick teve sim ótimos momentos na carreira, mas não deu certo no Santos, né, gente? O Patrick, olha, é complicado. Quando o Patrick entra, meu Deus, é difícil de assistir. É uma situação muito delicada, né? Porque foi contratado com o Marcelo Teixeira falando que é uma contratação pensando em Série A. E na Série B não dá. Imagina na Série A. Então é complicado, o Patrick não deu certo no Santos, ainda tá no time, provavelmente vai ficar pro ano que vem. Só a não ser que o Santos consiga aí, em comum acordo com ele, uma rescisão, mas é complicado, não dá pra manter o Patrick pro ano que vem. Já não dá pra esse ano. Pro ano que vem, então, esquece. Então essas foram as contratações que eu trouxe pra vocês aqui que deram errado no Santos nesse ano. O terceiro tópico aqui são as 4 derrotas seguidas na Série B. Um momento aí que talvez tenha sido o momento mais duro do Santos na temporada, tá? Foi um momento muito delicado. Essa sequência começa com aquele América Mineiro 2, Santos 1, a lesão do João Paulo. O João Paulo sai no 1-0, né? Porque ele se lesiona e o rapaz faz o gol sem goleiro, de uma forma que aí antiética, mas é da vida do atleta. Eu não julgo ele por ter feito. Se ele não tivesse feito, herói, mas fez, e aí não é vilão não, pra mim. Ele tinha que fazer, foi contratado pra fazer o gol. E infelizmente pra nós o João Paulo se machucou. Aí o vilão pra mim é o Ale, com toda certeza, que aí virou chacota na Vila depois, né? Mas começa num jogo de 2-1 pro América Mineiro no Independência. O Santos embala aí, 2-1 do América Mineiro. Toma 2-1 do Botafogo de Ribeirão no Estádio do Café. O mando era do Santos, o Santos tirou o jogo da Vila. Tomou derrota. Novo Horizontino 3, Santos 1. Essa aí foi dura. O Santos jogou muito mal esse jogo, hein? Brasão, tem aquele lance trágico do Escobar pro Brasão, que o Santos primeiro, e nem só dos dois, né? O Santos começa a fazer uma troca de passes porca, a bola sobra pro Escobar no meio de campo, ele recua pro goleiro, do meio do campo, recua pro goleiro. E o Brasão, o João Paulo, o Brasão vai sair do gol pra tirar com o pé, chuta o chão, a bola vai pro escanteio. É um desastre esse lance. E por fim, embala aí também a 4ª derrota, perdendo fora de casa pro Operário, por 1-0. E o Santos, nesse período, passaram-se 3 semanas. Foram 3 semanas de só derrota na Série B. E aí o Santos respira, vencendo o Goiás, que é uma equipe até que forte aí pra Série B. Vence o Goiás por 2-0 na Vila Belmiro. Nesse momento em que o Santos embalou as 4 rodadas, foi a 10ª rodada, foi a última que perdeu pro Operário. Então 19ª, 8ª e a 7ª rodada o Santos perdeu de forma seguida. E após a 10ª rodada, o Santos chegou a ser 7º colocado na Série B. E ali gerou muita dúvida. De Brasão, foi o momento em que o Santos contratou o Diógenes, não, contratou o Renan, porque aí ligou uma emergência, ali piscou o alerta de emergência. Uma dúvida de Carille, porque a primeira vez que o Carille foi contestado, talvez nessa Série B, porque 4 derrotas não é normal. Na B, muito menos. Pro Santos, piorou. Então, o momento que acho que foi o primeiro momento que o Carille foi contestado, e desde então ele respira, mas ainda quando tá bem tem uma pulga atrás da orelha, mas ele tem momentos ruins também. Então o Carille, ali foi o momento em que o Santista realmente abriu o olho pro Carille, né? Percebeu que é um trabalho que, mesmo que no momento delicado tenha sido importante, querendo ou não, foi o nosso técnico na Série B, mas é um técnico limitado também.
Ele não deixa de ter bons momentos, mas tem os seus limites também, como todos os seres humanos, né? Então acho que aquele momento foi a primeira vez que o Santista viu o limite do Carille e falou, talvez esse limite aí seja ruim demais. Mas respirou, hoje é líder, então vamos dar uma trégua aí por enquanto, que provavelmente no final do ano vai ter videozinho pedindo saída de Carille, porque pro ano que vem não dá também. Agora vamos emendar, né? Falei do Carille, vamos dar duas nele agora, né? O quarto tópico são as benditas substituições do Carille. O Carille mexe, na minha opinião, muito errado. Muitas vezes, quando ele altera o time, ele perde o time se desorganiza, ele mexe em momentos errados. Por exemplo, posso citar facilmente que vem na minha cabeça agora, um jogo que eu tava na Vila, inclusive, que foi o Santos 2 e América Mineiro 1, que ele coloca o Luan Pérez, a reestreia do Luan Pérez pelo Santos, ele joga o Luan Pérez na lateral esquerda, já jogou com o São Paulo, mas há 5 anos atrás, mais magro, mais novo, mais rápido. Então o Luan Pérez hoje é mais velho e mais forte, então ele é mais lento. Jogou na lateral esquerda, no momento em que o jogo estava muito pegado, ele troca a defesa, o Luan Pérez entra perdido, toma a bola nas costas e o Santos começa a sofrer. No momento em que, por exemplo, contra o próprio América Mineiro, nesse mesmo jogo, tem um tópico de substituição que eu vou ter que citar, que é o pior de todos, que é esse aí não vai dar nem para fazer a brincadeira que eu fiz com as substituições dos benditos, né? Esse é o maldito 4-2-4 que o Carille implementa no Santos e que é uma desgraça, com todo respeito aí. Esse 4-2-4 realmente, ele abre mão de jogar, porque o Santos perde completamente a ligação. O Santos não tem meia suficiente para defender, não tem meia suficiente para atacar, não tem ligação entre meio campo e ataque, então o Santos fica perdido. Vira um carrossel ali, o Santos fica girando de um lado para o outro e não consegue fazer nada. Então esse 4-2-4 é muito ruim. E por muitas vezes não era uma tática de jogo, porque se for uma tática de jogo aí a gente entende. Pô, tá precisando de mais um atacante, que nem seria isso que eu faria se precisasse de mais um atacante, tirar um meia para pôr um atacante. Porque ele não tira, por exemplo, um volante, fica com um meia e um volante, ele tira o meia. Ele fica com linha de 4, 2 volantes, 4 atacantes. Então fica um combo ali, né? Um buraco entre o ataque e o meio campo. Mas se fosse uma tática de jogo, a gente entende. Pode julgar como ruim, como certo, como errado, mas a gente cogita entender. Agora, chegou uma época que ele fazia por fazer. E isso é um problema. Tudo na vida que você fizer por fazer é um problema. Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê, tem que ser bem planejado, porque senão vai dar errado. Esse próprio jogo contra o América Mineiro, que eu estava falando do caso do Luan Pérez, também foi feito 4-2-4 e deu errado. Ele tirou o meio campista, colocou naquela oportunidade, se eu não me engano, o Bigode e... Ele tira o Juliano, né, para pôr o Bigode, e o Bigode entra lá na frente. Em vez de colocar mais um volante, né, na minha visão, naquela partida o Santos estava tomando uma pressão, não é vergonha nenhuma colocar mais um volante. É tática, precisa fechar, tá ganhando. Faltava poucos minutos. Ele coloca mais um atacante, o Santos fazendo 2-0, não precisava atacar mais. Ele põe mais um atacante, cria esse buraco no Santos, não à toa o Santos toma o gol. O gol que é surgir dentro da meia-lua da área, onde deveria estar o terceiro meio-campista. Então ali é um problema, o cara ele chegou muito somente fazer por fazer. E aí um outro ponto que isso aí me incomoda, mas deve ter alguma explicação, a gente lá de dentro deve saber, aqui de fora a gente só assiste e não entende. E pra mim é o sacar o Sherman, porque realmente sacou na última partida contra o Ituano, ele bota o Rainer, ele tira o Sherman, mas outras vezes na temporada ele tirou o Sherman do nada. O Sherman vinha bem, errava uma vez, reserva. Aí testava o Rodrigo Ferreira, não deu certo, testou o Rainer, não deu certo, volta pro Sherman. Aí vai Sherman, sai do nada. Não tem explicações. Que nem, por exemplo, você tira o Otero e põe o Bigode na ponta. O Otero tava mal, tava em baixa. Tentou o Bigode, deu certo, manteve. Agora colocou o Serginho ali diferente, estranho pra minha visão. Mas deve ter alguma tentativa, talvez o Bigode não aguentou 3 jogos seguidos, tudo bem. Mas o Sherman, pra mim, menino de 19 anos, tirou do nada. O próprio Sherman falou que muitas vezes não entende o porquê, mas é questão técnica, então ele não rebate. Então, pra mim não faz sentido tirar o Sherman a qualquer momento, como o Carille tem feito. Gostaria de entender o porquê. Quinto tópico são as coletivas do Fábio Carille, que muitas vezes não as deu, né? Quando o Santos perdia, até quando ganhava, mas estava em uma fase, não tinha coletiva. E aí, quando tinha, muitas vezes, na minha visão, aí é um palpite meu, tinha um tom soberbo do Carille, né? Quando cogitava-se que o trabalho dele não era bom, se cogitava que o cargo dele estava em risco, ele fazia com todo aquele drama dele. Ah, porque o meu cargo está segurado, ninguém está falando de me tirar, gosto muito da cidade, que não sei o que, moro gostoso. Que não é isso que o torcedor quer saber, né, Carille? Ninguém se importa, no caso, se você acha a cidade do Santos gostosa. A cidade de Santos gostosa. O trabalho não estava bem, isso que a torcida queria saber. O porquê tá ruim, por que essas alterações são essas, por que o time tá mal, por que o time não joga. Era isso que o torcedor queria saber. E você ali
Não, meu trabalho não tá, meu cargo não está em risco, né? Eu acho um tonzinho soberbo. Tom soberbo que no caso do Miguelito aqui, inclusive vai subir uma notificação aqui em cima da tela de vocês com um vídeo do caso Miguelito, que surge por conta, na minha visão, de um tom soberbo do Carille, onde o repórter Giovanni faz uma pergunta para ele do porquê o Miguelito não joga, uma pergunta longa, e o Carille responde com: vai jogar, pode ter certeza que vai jogar. Bom, não é isso, ele não perguntou se vai jogar, ele perguntou por que não joga e se deve ter mais oportunidades, aí sim, mas ele por que não joga? Não respondeu. Aí caiu a bomba no colo de quem? Juliano, que estava do lado. Aí o Juliano pega a palavra, foi perguntado na visão do Juliano por que o Miguelito não jogava, e o Juliano se estendeu, né, porque com a experiência dele, o cara ele não respondeu o que o repórter queria, o repórter perguntou pro Juliano. E aí caiu no colo do Juliano, que não é a pessoa certa para falar isso. Se fosse para ter uma crítica à conduta do atleta, quem deveria ter feito seria o comandante do time, Carille, não fez. E aí o Juliano se complica inteiro, escolhe as piores palavras talvez para falar do Miguelito e conturba algo que já era conturbado, né? Ele fala que o Miguelito não tem a bendita intensidade, e aí o Miguelito para de seguir os Santos nas redes sociais, o torcedor do Santos pega no pé do Juliano, é um momento complicado ali. Tem vídeo aqui no canal, um vídeo muito bom, explicando a situação, vale a pena conferir quem não assistiu. Estamos chegando ao fim. Sexto tópico, contratação do técnico Cleiton Lima, ou melhor, a recontratação do técnico Cleiton Lima para treinar a equipe das Sereias da Vila. O porquê que a contratação do técnico Cleiton Lima nesse ano não foi boa, né? Em abril, né, o Santos contratou ele para substituir, no caso, então, o técnico Bruno Silva, que era o comandante das Sereias até então, mas acabou sendo demitido. Porém, o Cleiton Lima já tinha sido técnico do Santos em outras oportunidades, e na de 2023, que foi a última, ele acabou deixando o Santos após algumas acusações de assédio sexual pelas meninas aí das Sereias da Vila. Então, acabou saindo por conta disso, uma acusação muito grave e que, com todo respeito, ainda não há um veredito, né, não há uma condenação, mas o ambiente não é o adequado, né? É uma condenação muito séria, muito grave, e que o Cleiton Lima retorna um ano depois. Existem inúmeros protestos, um ambiente conturbado, um ambiente que já devia ser muito complicado por conta de demissão de técnico, já é um momento ruim, né? Ninguém demite técnico em um momento bom. Então já era um momento ruim, você traz um Cleiton Lima que dura 13 dias e pede demissão, depois de tantos protestos. Então é um erro muito grande, muito drástico da diretoria santista ter optado pelo Cleiton Lima nesse momento. Ele acaba pedindo demissão aí em 2024 das Sereias da Vila após 13 dias ali em abril. Por fim, o último tópico, o sétimo tópico, é um tópico muito triste, mas que infelizmente na minha visão era algo, como que eu posso dizer, esperado, é algo que inevitável talvez. Evitável era, né, mas era, eu não consigo dizer, eu acho que era óbvio que ia acontecer. As Sereias da Vila foram rebaixadas no Campeonato Brasileiro de 2024, do Campeonato Feminino, né. O campeonato tem 16 equipes, as Sereias ficaram em 14º, com 11 pontos, foram 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas das meninas. Por que na minha visão é algo óbvio? A diretoria do Santos, do Marcelo Teixeira ali, abandonou, no caso a equipe feminina do Santos. O investimento por conta do rebaixamento da equipe masculina foi completamente voltado ao time masculino, e as Sereias ficaram praticamente de escanteio. E se você não investe, alguém vai investir em outro time, né? E esse outro time vai passar na tua frente. E o Santos abriu mão da equipe, abriu mão de um planejamento, tentou se segurar ali com pouca verba, mas infelizmente a fatalidade aconteceu. O Santos fica em 14º, e é rebaixado ali com 11 pontos. Lembrando que o Avaí Kinderman foi rebaixado também ali com 7 pontos, e o Galo, o Atlético Mineiro, foi rebaixado com 1 ponto, mas aí a vergonha dos outros não. Sim, não é importante, o que importa é que o Santos foi rebaixado no Brasileirão Feminino desse ano também, assim como o masculino foi rebaixado no ano passado. Em 2024, as Sereias foram rebaixadas para a segunda divisão do futebol feminino. Então, agora a gente tem que desejar uma boa recuperação. Espero que, se o investimento foi tirado das Sereias quando o time masculino caiu, agora que o time masculino aparentemente vai subir, que esse investimento também seja depositado nas Sereias para que a gente possa subi-las também. Então, somos um só, né? Não há time masculino e time feminino. Há Santos, entendem? E o Santos foi rebaixado no futebol feminino. Então é algo muito delicado, muito triste, mas infelizmente, na minha visão, infelizmente ia acontecer, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Foram 7 tópicos aí, os 7 piores momentos que eu lembrei do Santos na temporada de 2024. Se você aí de casa lembrou de algum outro, comenta aqui pra eu conseguir checar também, ficar sabendo e quem sabe relembrar, né?
Bom, no mais é isso. 7 piores momentos, logo mais devem ter aí alguns dos melhores momentos do Santos, se tudo der certo nesse restante de temporada. Me siga aqui nas minhas redes sociais para não me perder nenhum vídeo que eu trago para vocês no Instagram e no TikTok. No Instagram também temos algumas aspas, estatísticas que eu acabo subindo por lá também. Sempre notifico por lá quando tem vídeo novo aqui no YouTube. No TikTok, videozinhos curtos, também no projeto aqui do canal. Se inscrevam aqui no canal do YouTube para não perder nenhum vídeo que eu trago para vocês, sempre falando sobre Santos. É isso, espero que tenham gostado do especial de Halloween. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!